Quero cumprimentar todos os amados com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um bom dia para todos vocês. Estamos aí no 8º dia da campanha da oração de Jabes e eu quero, desde este momento, agradecer a todos os preletores que se dispuseram à vontade do Senhor nosso Deus e deixou com que Deus viesse a usá-los para trazer esta palavra sobre a oração de Jabes, o qual venha a edificar a vida de muitos por toda a face desta terra. Agradeço aqui o ministério da Web Rádio Gênesis, o princípio de tudo, e toda a sua equipe que tem aí empenhado nesta propagação do Evangelho através das campanhas que tenham sido editadas e a cooperação de todos aqueles que de bom grado têm aberto o seu coração para receber de Deus o recado de Deus para todas as nações. Eu quero estar meditando com você aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, do versículo 9 e 10, que venha nos trazer o testemunho da vida de um homem. A palavra nos diz da seguinte forma: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amado Espírito Santo, eu peço ao Senhor a direção desta palavra, para que, através desta palavra, que o Senhor venha fazer uma obra na vida de todos aqueles cuja vida tenha sido conforme a vida de Jabes anteriormente. Que o Senhor possa mudar a história da vida de cada uma destas pessoas através da fé depositada no Senhor. Nós entendemos pelos estudos que nos traz a palavra que cada nome bíblico era associado a algum fundamento, eram associado a algum exemplo, e não foi assim diferente com a vida deste homem por nome de Jabes. A sua mãe veio a se engravidar de uma criança, e durante o tempo da sua gestação, com certeza, ela já não passava por uns momentos bons, e desconfiava então ela que já enfrentaria uma gravidez de problemas, uma gravidez de dificuldade. Durante o tempo da gestação, em que esta criança, sendo formada no ventre de sua mãe, aconteceu que no tempo determinado desta gestação,
esta mulher se coloca em trabalho de parto para trazer ao mundo mais uma vida cujos olhos tão pequeninos iriam abrir para conhecer pela primeira vez a luz do dia, o seu primeiro dia de vida. Poderia ter sido um nascimento de alegria e satisfação por estar dado aí a semente de mais uma geração. E poderia ser de tamanha a alegria por saber que Deus estava permitindo que mais uma vida viesse ao mundo através daquele ventre que foi posto à disposição de dar a vida a uma criança. Mas no decorrer do trabalho daquele parto, não foi desta forma que se enxergou a mãe de Jabes, a mãe daquela criança. De acordo com os relatos bíblicos, esta mulher sofreu muito no momento em que estava dando à luz, se contorcia de dores e sofrimento, porque aquele parto para aquela mulher se tornou um parto de aflição, se tornou um parto de dores, se tornou um parto incômodo, um parto que lhe trouxe tamanhas dificuldades. Quando a parteira colocou aquela criança aos braços de sua mãe, a palavra que foi sussurrada pela sua boca foi dar o nome de Jabes. Jabes, que significa, é um nome associado à dor. É um nome associado a pesar. É um nome de aflição. Isto foi o que a mãe naquele momento passou para aquela criança, por saber da aflição que ela tinha enfrentado. E foi então adotado para aquela criança o nome de dor, o nome de sofrimento. E por que não dizer, associado a esta dor, o nome de angústia, a tristeza, o nome menos favorecido, porque era um nome de tamanho sofrimento. Cresceu aquela criança e se tornou já um homem adulto. Um homem que não vinha fazer nenhum caso no meio da sua família, um homem em que não veio a se destacar em hipótese alguma no convívio dos seus irmãos, um homem o qual, quando andava, todos lhe retiravam do seu caminho, meneavam a cabeça por um sentido de desprezo e abandono, porque aquele nome não poderia fazer parte daquela família, não poderia fazer parte da sociedade daquela época. Era como que estivesse carregando um fardo de maldição, e aqueles em que se associasse com este homem se tornaria participante daquele fardo amaldiçoado pela palavra dor e aflição. Não se encontrava mais nenhum espaço, por onde quer que andasse, ou em algum lugar em que ele se chegava. Era como que não existisse, era como alguém qualquer que se colocava no lugar, no ambiente
em que se chegava, mas não tinha a amizade de ninguém. Ninguém poderia chegar e cumprimentá-lo, porque diante dos olhos de todo aquele povo, o homem denominado Dor, que era conhecido como Jabes, era uma figura que não representava nada. Nada no nada. Mas este homem, ele não concordou em continuar vivendo naquele mundo, sendo desprezado por todos quantos ele o encontrava. Momento este em que este homem, ele resolve então mudar. Perdão. A história da sua vida. Resolve este homem então mudar a posição em não aceitar mais conviver com aquela aflição que tanto afligia o seu coração. Um homem que relacionava, um nome que relacionava ao sofrimento. Ele não encurvou diante da dificuldade do passado da sua vida, mas lembrou Jabes de Deus. E a palavra vem a nos falar que Jabes, ele invocou o Deus de Israel e dizia: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. É uma petição que se encontrava no coração daquele homem, porque ele queria que fosse mudado a história da sua vida. Afinal, o homem na terra não poderia mudar, porque já tinha sido consagrado o seu nome na associação da dor e da aflição pelos seus pais. E nada poderia mudar aquilo que já tinha sido definido para a sua vida. Mas como não poderia contar com o homem na terra, com ninguém que poderia ajudá-lo, até mesmo porque ele era rejeitado, ninguém iria fazer caso dos seus sentimentos ou da maneira em que ele queria ser transformado. Neste momento de caos da sua vida por causa de um nome associado à dor, então ele invoca o Deus de Israel, depositando assim em Deus uma fé que poderia então mudar a história da sua vida, poderia mudar a história da sua convivência, poderia mudar aonde quer que ele chegasse, já não seria mais visto com aqueles olhares curiosos, com aqueles olhares de abandono, com os olhares de rejeição, mas passaria sim a vida deste homem ser uma vida a qual a qualificava um homem de posses, um homem de grandes histórias de mudança, um homem cujo nome viria a ser respeitado. Meus amados ouvintes, se nós trouxermos a história de Jabes para este século que nós estamos vivendo, nós vamos deparar com muitos Jabes de sexo masculino e feminino, cuja vida nesta terra
tenha sido uma vida de desolação. Estas pessoas, olhando para si própria, ver que ao longo da sua caminhada na vida desta terra, não tenha sido uma vida tão brilhante, conforme a vida de alguns dos teus parentes, que se destacaram muito mais em todas as áreas da sua vida. Mas este ou esta, se tornando uma pessoa afligida, uma pessoa que procura lutar na face desta terra para dias melhores na sua vida e não consegue levantar nem mesmo a sua moral. Uma vida de dificuldade, uma vida que é acobertada por uma enfermidade, por uma vida sacrificada. Isto é sem o olhar por aquele lado em que procura se destacar no mercado do trabalho, procura a se destacar no seu convívio familiar, procura de alguma forma se destacar entre os seus amigos, ali na sua escola, na sua faculdade, e não consegue se abrilhantar e muito menos chamar a atenção de alguém. Então, olhando para dentro de si próprio, a pessoa chega até mesmo a imaginar: olha, o que sou eu na face desta terra? Por que concedeu Deus que eu viesse a contemplar a luz do dia neste mundo, se a minha vida tenha sido uma vida de derrota? O que o meu coração almeja ou planeja, eu não consigo alcançar, eu não consigo desenvolver dentro de mim uma vida de conquista e uma vida de vitória. Em tudo que eu procuro fazer, não dá certo. O que eu penso, o que eu planejo, acaba morrendo mesmo antes de sair dos meus projetos, dos meus planos. Diante de todas as pessoas que eu as conheço, sou rejeitado, sou considerado ou considerada como ninguém na face desta terra. Se eu me faço presente em algum lugar onde se encontra uma festividade, é como se não fosse nada, porque não é notada a minha presença, não é notado que eu esteja ali. Sou lançado para um canto, desprezado, sou separado, como que alguém está separando um alimento que é ruim do bom. Assim tenha sido a minha vida sobre a face desta terra. E esta pessoa chega até mesmo a pensar em recursos para mudar a sua vida, não de uma forma correta, mas de um pensamento totalmente diferente do pensar de Deus. Quem sabe, se eu desaparecer, quem sabe se eu colocar os meus pés na estrada e andar errante como um peregrino, ou por que não, eu tirar a minha própria vida, porque assim eu deixo de sofrer, e quem sabe, pela minha morte, eu possa ser lembrado, pelo menos uma vez na vida, na face da terra, por eu ter sido ceifado pela própria transgressão das minhas mãos,
mas eu possa chamar a atenção para que alguém um dia possa dizer: fulano existiu e tirou a sua própria vida. Meus amados, eu quero te chamar a atenção que não é esta a forma correta e nem uma forma diligente de se agir por causa de uma maldição que um dia te foi enviada, ou que te colocou ao mesmo patamar que era a vida de Jabes como no passado. Mas eu te chamo a atenção pelas características de Jabes, que ele não deixou-se esmorecer diante da dificuldade em que ele enfrentava ou do que ele passava. Ele não deixou-se vencer pelo desmerecimento em que as pessoas o atribuíam, e não deixou-se elevar pelo orgulho do desprezo em que muitos assim o lançavam como um ninguém. Mas ele se prontificou, ele mesmo se direcionou o seu coração para que a sua alma viesse viver em paz. Então ele projetou na sua alma mudar a história da sua vida. E o primeiro passo para que isto viesse a acontecer, ele teria que se levantar da posição em que ele tinha sido colocado. Ele tinha que levantar a sua cabeça, direcionar-se para os céus, onde é edificado o trono daquele que diz: eis que faço novo todas as coisas. E a vida de Jabes precisava de ser feito nova. Não pela vontade agora do homem ou da mulher, pela vontade dos seus pais, mas sim agora seria pela vontade de Deus. Onde então ele se dirige esta oração, em que a palavra nos fala que ele invocou o Deus de Israel. Ele foi buscar socorro no Deus de Israel, o Deus vivo, para que viesse mudar a sua história, para que pudesse ser escrito uma nova história na sua vida. O testemunho deste homem, o qual a própria Bíblia, ela se destaca através da palavra de Deus sobre a vida de grandes nomes, assim como de Moisés, Arão, Josué, Caleb, Noé. Falou sobre muito de Davi, dos profetas Elias, Eliseu, Micaías. Chegou a falar muito sobre Samuel, sobre Eliseu, uma vasta história, conforme foi a vida do patriarca Jó. Mas de Jabes foi diferente. Você vê que até em escrever a história de Jabes, se ocupou dentro desta página tão vasta da Bíblia, somente 2 versículos, falando sobre o seu nascimento de maldição, e depois vem falar sobre a decisão que ele próprio tomou para mudar a sua história. Nem tudo está perdido na sua vida, e você jamais deva continuar pensando ou aceitando a sua maneira de vida sobre a face desta terra,
da forma em que você tenha vivido ou do que você tenha passado. Mas lembra-te, assim como Jabes, Deus permitiu que você vieste a esta terra, seja por debaixo da maldição de alguma palavra falada ou enviada. Mas lembra-te, quem constituiu o direito de você viver na face desta terra é o mesmo que pode mudar a história da sua vida. É o mesmo que pode mudar, transformar a sua maneira de ser, porque este é poderoso para transformar a água em vinho na sua vida. Portanto, eu lanço aí este apelo para você, que você não desanime. A palavra fala que Jabes pediu que os termos dele viesse a ser ampliado. E pediu também que ele não viesse a sofrer ali o nome, a sofrer os sintomas do seu nome, que era a dor e a aflição. Mas que Deus pudesse ampliar o seu território, que a sua vida viesse a ser uma vida de bênçãos, para que os que olhassem já o via como uma vida transformada, uma vida regada pelas mãos de Deus. Assim pode ser também a sua vida, pois o Senhor Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Espírito Santo de Deus, Ele pode trabalhar para transformar o seu viver, ampliar a sua vida sobre a face desta terra e te tornar uma pessoa muito mais abençoada do que se possa se imaginar. Uma pessoa que venha se destacar, não como astros na terra e nem como astros que brilham no universo, mas como um astro de testemunha viva do que Deus fez na sua vida. Você poderá contar a sua história e dizer: o Deus de Israel vive e mudou a minha vida. Este louvor, que foi colocado como um fundo musical para esta mensagem, tem como o título Acalma o meu coração. É o que eu peço ao Senhor Deus que Ele venha acalmar o teu coração no dia chamado domingo, porque hoje Deus não só acalmará o seu coração, mas como Deus mudará a história da sua vida. Pela graça e a misericórdia do Senhor Deus, eu posso te dizer: o pastor Sebastião Donizete
é testemunho de que Deus possa trabalhar na vida sua e de qualquer uma outra pessoa, quando todos aqueles se dão por perdido, que não haja recuperação. Mas aí o Senhor Deus chega lá, Ele chega lá e recupera aqueles em que o mundo desprezou, que o mundo desacreditou. E por que não? Até mesmo dentro da sua comunidade evangélica, onde você vai cultuar a Deus, que muitos não acreditam em você, mas Deus acredita, e Ele vai lá, Ele chega até você e muda a sua história, para que seja uma nova história, tanto na terra como no mundo espiritual. Amém, meus amados? Glorificado seja Deus. Querido amigo Espírito Santo, que o Senhor assim permita que esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã possa impactar a vida de todos estes que ao longo do caminhar desta terra possa estar recebendo a palavra, que o Senhor possa estar mexendo no íntimo de cada uma destas pessoas, que o Senhor possa curá-las de toda a aflição e de todas as dores, e possa mudar a história desta pessoa, porque é preciosidade aos olhos do Senhor. Amém, Jesus, amém. Eu te agradeço a você pela sua companhia através desta palavra. Agradeço a todos aqueles que têm cooperado em prol do Evangelho do Senhor nosso Deus, do meu querido e amado amigo Espírito Santo. Glórias a Jesus. E agradeço a todos os esforços que você vai estar empenhando para que a sua vida seja mudada, seja uma vida diferenciada. Tenha aí um grande abraço do seu pastor Sebastião Donizete, e que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.